Salmo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Será que eu notei certo a referência? Sim. E às vezes acontece, né? Deixa eu anotar errado. Acharam? Quem é o primeiro que achou pode ler. A gente lê algo pra gente. Amém. Até aí. Todos ouviram, gente? Todos ouviram mesmo, de verdade? Sim. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos, Davi fala muito sobre isso, né? Quando nós olhamos para as coisas de Deus, eu não sei quantos sentem a presença de Deus quando você olha o céu, por exemplo. Amém? Né? Você olha o céu, eu gosto de orar olhando para o céu. Quando você olha o céu, você contempla a Deus. Quando você olha a natureza, a criação de Deus, você está contemplando aquilo que Deus fez. Amém? Então, tudo aquilo que Deus criou revela a Ele mesmo. Aí olha só o que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Acompanha aí no nosso slide. Porque as suas coisas são invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Aí eu aconselho alguns versículos, se chamou mais a atenção, você abrir e marcar, porque é escola bíblica, né? Então é importante o nosso estudo. Gente, se vocês pararem para prestar atenção, o que esse texto está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a criação de Deus testemunha a respeito de Deus. E isso nos faz inexcusáveis. Porque quando eu olho as obras de Deus, eu contemplo a criação de Deus, quando eu vejo tudo que Deus fez, isso tudo está apontando para um Criador, para alguém que é maior do que eu. Amém? Alguém é maior do que eu, alguém criou tudo isso. E isso me faz indesculpável, inexcusável. Então a primeira coisa que nós entendemos do propósito de Deus na criação é que Ele revela a si mesmo. E a segunda coisa é que Deus, Ele glorifica o seu nome. Tem vários textos, mas eu escolhi um texto para nós lermos, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Eu coloquei aqui no slide. Acompanhe aí. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que Deus criou é para a glória dele. Diga assim, eu fui feito para a glória de Deus. Você entende qual é o propósito da sua existência? Nós todos somos feitos para a glória de Deus. Isso faz parte do plano de salvação. Isso faz parte do propósito que Deus tem para nós. Amém? É muito lindo esse texto, na verdade. Então, a glorificação do seu nome, tudo que Deus criou, até o canto do passarinho serve para glorificar a Deus. Tudo que Deus criou glorifica o Senhor, mas principalmente a nossa vida. Amém? Nós fomos feitos para a glória de Deus. E por último, centralização no Filho, que é Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Ou seja, o resumo de tudo é que tudo que Deus fez se completa em Jesus. Amém? Nós fomos feitos para a glória de Jesus. Nós fomos feitos para um propósito maior do que aquele que nós podemos imaginar. E eu lembro, irmãos, um livro que eu li há algum tempo atrás, não sei se há anos atrás, um livro que chamava assim, eu acho que foi esse livro, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que tinha sido ele, que chama Louco Amor. E nesse livro, ele vai falar algumas coisas a respeito do amor de Deus por nós, mas também do nosso amor por Ele. E algo que me chamou muita atenção, que mudou a minha ótica, a forma de enxergar a minha vida nessa terra, foi quando ele disse que muitas pessoas elas acham que elas são as protagonistas da sua história. Ou seja, parece que tudo gira em torno da gente, na verdade. Ao invés desse texto que nós vemos aqui, que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Parece que é por mim, para mim, tudo para mim. Parece que tudo gira em torno de mim. Hoje em dia as pessoas elas vivem dessa forma com o seu eu. O mundo vive assim, não é verdade, gente? Tudo gira em torno da pessoa. É por isso que quando algo dá errado, essa pessoa logo se volta contra Deus. Porque ela acha que o resumo da vida dela é ela mesma. Você entende isso? Mas na verdade no livro ele dizia assim, que quando nós entendemos que Deus é o centro de tudo, nós vamos compreender que nós só existimos para cumprir o propósito do Senhor. Então, até as coisas ruins da nossa vida que acontecerem, se elas cumprirem o propósito de Deus, elas são para a glória de Deus. Amém?
Isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque a nossa vida não se resume em nós mesmos. Nós não somos os protagonistas dessa história. Quem é o protagonista dessa história? Diga aí, Jesus. Então, quando você vê alguém que, quando eu vejo no livro dos mártires, né, pessoas que morreram, eu falo assim, puxa vida, essa pessoa morreu, uma pessoa de Deus, mas é porque eles cumpriram um propósito, amém? Porque a finalidade deles sempre foi Jesus, sempre foi Jesus. E quando nós passamos a entender a posição que Jesus ocupa, a posição que nós ocupamos, nós entendemos que tudo deve cooperar para o propósito dele, até aquilo que aparentemente não é bom na nossa vida, amém? Isso tem a ver com o plano de salvação, amém? Então, todos nós conseguimos compreender isso aqui, o propósito de Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou o quê? Para revelar a si mesmo. Tudo aponta a Deus. Para glorificar o seu nome, porque tudo é feito para a glória dele. E para centralizar no seu Filho Jesus, ou seja, tudo se concentra e se resume em Jesus. Amém? Agora, irmãos, nós vamos entender algo muito interessante, que às vezes algumas pessoas não compreendem, que é a respeito da queda. A gente está falando, diga aí, plano de salvação. Então, quando eu digo plano de salvação, é porque alguém precisa ser alcançado. Esse alguém somos nós, amém? A humanidade precisa ser alcançada. Na verdade, a humanidade já foi alcançada. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. A queda. Como que a gente entende a queda? A primeira coisa para nós entendermos a queda é entender que existe livre-arbítrio. Quem já ouviu essa expressão aí, livre-arbítrio? Todos nós, na verdade. O livre-arbítrio é o quê? É a sua escolha. É o poder de decisão que cada pessoa tem. Deus, Ele deu o livre-arbítrio para todas as pessoas, inclusive para mim e para você. Amém? Eu conheço pessoas que elas foram ensinadas no caminho, elas foram direcionadas, mas elas tomaram uma decisão ruim. Né? Eu conheço pessoas que foram até criadas no Evangelho, mas elas estão afastadas do caminho de Deus. E isso acontece por causa do livre-arbítrio. É a decisão de cada um. Quando eu olho Samuel, o homem de Deus, consagrado a Deus, teve 2 filhos que, infelizmente, não seguiram o mesmo caminho de Samuel. Não é verdade, gente? Eli, com todas as suas falhas, ele também foi um homem consagrado a Deus, porém seus filhos não foram. Quantas histórias assim se repetem, né? E nós oramos para que isso não aconteça na nossa geração e com os nossos filhos. Mas cada um de nós tem o livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. E Adão e Eva, eles tinham também livre-arbítrio. Deus, Ele não criou robôs. Seria muito fácil, eu penso, se Deus colocasse ali um domínio no coração de Adão e Eva, de fato, que Adão e Eva só realizassem aquilo que Deus quisesse. Não é verdade? Seria tão mais simples. Mas eles seriam robôs, eles não teriam vontade. E não é assim que Deus ele faz. Ele quer uma adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira, ela é espontânea, amém? Ela vem do nosso coração, ela não é robótica, ela não é imposta. Então, Adão e Eva, eles fizeram uma escolha de viver independente de Deus quando eles comeram daquele fruto lá no jardim. Deus disse, olha, vocês podem comer de tudo, mas daquele fruto vocês não podem comer. E aí, todos vocês já conhecem a história, claro, né? Que eles comeram desse fruto. E aí, por conta disso, eles decidiram, eles usaram o seu livre-arbítrio para viver independente de Deus. Aí, gente, a consequência disso foi o afastamento, tá? A maldição do homem e da terra como consequência da desobediência. Então, diga aí, olha, a consequência disso foi o afastamento, a maldição do homem e a maldição da terra. Tudo que você imagina de ruim que exista, eu creio que Deus não planejou para existir. Amém? Então, quando você vê doença, morte, quando você vê pragas, quando você vê terremotos, maremotos, destruições, talvez alguém se pergunte por que Deus permite isso. Querido, isso vem lá desde o Jardim do Éden. Quando o pecado entrou na terra, a maldição também entrou na terra. Não foi só na vida do homem, foi na terra. Foi em tudo. Tudo passou a se amaldiçoar. Ou seja, o domínio que Deus confiou na mão do homem, infelizmente, foi delegado, foi passado para o diabo, através do pecado que entrou. E aí você se pergunta, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver, porque nós estamos ligados. A gente já vai entender um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai ver o texto sobre isso. Agora eu quero ler com você, alguém abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quem abrir mais rápido, lê bem alto para a gente. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pode ler. Portanto, assim como todo homem por pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém?
Amém? Então olha o que está dizendo, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Também através de um só homem, Deus ele passou a reconciliar o mundo. Amém? Então, quando um pecado, um homem entrou aquele pecado no mundo, por consequência, o pecado tomou conta desse mundo. Amém? A morte passou a ser instaurada. Não existia morte antes. Então pense comigo que Adão e Eva viveriam eternamente. Assim como Deus tem um plano para que isso aconteça lá na eternidade. Amém? Quantos vão viver aí eternamente lá com o Senhor? Deus tem esse plano para mim e para você. Mas esse plano estava desde Adão e Eva. Eles viveriam também eternamente. E a sua geração, a sua posteridade também. Mas o pecado, ele acabou prejudicando isso. Aí olha lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Aqui no slide, pode acompanhar aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Aqui falando a respeito de Jesus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Glória a Deus! Olha o que está dizendo esse texto, gente, preste atenção. Jesus, através do sacrifício dele, ele aniquilou o império da morte. Ele aniquilou a morte. Ou seja, tudo aquilo que o pecado permitiu que entrasse através de maldição, trazendo morte, trazendo destruição, através da obra de Cristo Redentora na cruz, ele aniquila tudo isso. Só que a gente começa a se perguntar, né, como que isso acontece se pessoas morrem, se tem doenças, se tem um monte de coisa, a gente já vai entender um pouco mais. Por que tudo isso acontece? Amém? Então esse texto aqui é muito bonito, é muito forte, Hebreus 2,14. Aqui, queridos, nós vamos entender a natureza do pecado. Nós entendemos aqui a queda. Amém? Diga aí, a queda. A queda nós entendemos. Vocês conseguiram compreender a queda? Quando o homem se distancia de Deus. Amém? Eu resumiria o plano de salvação como quando o homem se distancia de Deus e que Deus tem que criar uma solução para que esse homem seja alcançado de novo. Amém? Esse é o plano de salvação de Deus, em resumo. Só que aqui nós falamos da queda e agora aqui nós vamos entender a natureza do pecado. Isso aqui é importante para entendermos a salvação e aqui eu lembro que eu tinha uma visão distorcida a respeito disso. Olha só o que diz aqui no nosso slide. Todos os homens são pecadores, pois herdaram do primeiro homem a natureza pecaminosa. Quem pode abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 10? Quem abrir mais rápido, leia para a gente, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 10, leia em voz alta. Pode ler. Como está escrito, não há juros nem sequer. Amém. Aí tem lá no versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, olha aqui rapidinho, preste atenção. O que o texto está nos dizendo? Que todas as pessoas carecem de salvação. Amém? Por isso aqui tem a ver com o plano de salvação. Todas as pessoas necessitam de salvação. E eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu olhava algumas amizades, alguns colegas, né? E eu falava assim, poxa, mas o fulano é tão gente boa, será que ele não vai ser? Eu comecei a me perguntar, será que vai ser salvo? Será que não vai ser salvo? Pessoas que não conheciam Jesus, mas na minha ótica elas eram gente boa, né? Assim que diz aqui. Gente boa, o fulano é tão gente boa, a fulano é tão legal, o fulano é tão honesto. Mas o que a Bíblia está me dizendo aqui? Que todos os homens são pecadores por natureza. Isso significa que todas as pessoas elas precisam de salvação. Por mais bom pagador dos seus impostos, por mais honesto, por mais cheio de princípios que nós sejamos, se é que nós somos, todos nós precisamos de Jesus. E sem Jesus não há salvação. Amém? E onde que o diabo tem enganado muitas pessoas? Quando ele faz a pessoa acreditar que o fato dela ser boa, do fato dela fazer caridade, que o fato dela ser gentil com as pessoas, ou um bom pai, uma boa mãe, isso faz dela alguém salvo. Amém? E tem gente que acredita que ela será salva por causa disso, mas na verdade nós somos salvos por meio de Jesus. Quem não tem Jesus não tem salvação. Eu não estou falando da nossa igreja, viu? Eu não estou dizendo que quem é evangélico, que quem é isso ou aquilo, eu estou dizendo que quem não tem Jesus. Eu não estou nem falando de religião, eu estou falando de Cristo. Quem não tem Jesus não tem salvação. E essa é a realidade que deve doer no nosso coração, amém? Por que deve doer no nosso coração? Porque você já parou para pensar que muitas pessoas não têm a Cristo?
E que se essa palavra aqui é verdade, que nós estamos lendo, significa que muitas pessoas, elas estão indo para o inferno. Porque elas podem ser legais, elas podem ser boazinhas, elas podem ser qualquer coisa que você imaginar de qualidade positiva que ela tenha, mas sem Jesus, ela não é nada. Sem Jesus, não há salvação. Deu para entender isso, gente? E eu lembro que eu me confundia com isso, eu falava, poxa, não é possível, né? O João, a Maria, o fulano, a fulana, não é que eu tenho que voltar para Jesus, mas eu não sei, eu acho que eles vão ser salvos, eu ficava pensando. Mas a palavra começou a me confrontar, só em Jesus a salvação. Se essa pessoa tem a Cristo, então sim, ela é salva. E aí, é claro, né, não cabe a nós avaliar quem tem ou quem não tem a Cristo, porque até o último segundo de vida, às vezes a gente fala assim, o fulano morreu, foi para o inferno. Você não sabe o que aconteceu no último segundo de vida dessa pessoa. Amém? Às vezes no último momento, no último apagar das luzes, ela falou, Senhor, eu me rendo a Ti. Nós não sabemos. A gente tem esperança que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você, não deixe o último segundo para que isso aconteça. Porque muitas pessoas achavam que esperaram o último segundo. Eu lembro que eu tinha um colega de faculdade que ele dizia assim, Tássia, quando eu estiver bem velhinho, já quase morrendo, eu entrego minha vida para Jesus. Eu falei, legal, mas se eu morrer de acidente de carro, como é que vai dar tempo? E se levar um tiro na cabeça, como é que eu faço? Não dá. Não tem como saber como será o nosso último segundo. E às vezes o último segundo de alguém é tão rápido que essa pessoa nem percebeu que ela morreu. Já era, já foi. Não tem como, irmãos. A gente não deve deixar a salvação. A salvação não é a coisa mais importante. A gente não pode deixar a salvação por acaso, assim, deixar a salvação no último segundo, e se não der tempo, você vai perder a coisa mais preciosa, você vai perder o plano de Deus para você. Já pensou? Você não pode deixar que isso aconteça. O diabo é estratégico, é isso que ele tem feito na vida de muitas pessoas. Então, irmãos, vamos entender isso daqui. Olha que interessante. Gente, até aí está dando para entender? Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Se você quiser falar, estou lhe dando essa oportunidade. Amém? Não? Tá bom. Olha só. Com a queda, olha só o que o homem perdeu. Preste muita atenção nisso. Olha como é importante. Com a queda, o homem perdeu, aqui a sua alma foi afetada. O Espírito de Deus afastou-se, ficando um vazio na alma humana. Quantos aqui, quando não entregaram a Cristo, sentiu esse vazio na sua alma? Não é verdade? Toda pessoa sem Cristo pode estar no melhor ambiente, comendo a melhor comida, vestindo a melhor roupa. Tem um vazio na alma dessa pessoa que precisa ser preenchido com Cristo. Se assim não fosse, nós não víamos pessoas tão bem-sucedidas, depressivas, tão ricas, querendo tirar a própria vida. Porque existe um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então, o Espírito de Deus nos vivifica quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. A gente estava morto, a nossa alma estava comprometida, estava prejudicada. E quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo te vivifica. Amém? Segunda coisa que aconteceu com a queda do homem, olha só a consequência: o corpo. Pelo pecado, a morte entrou no mundo. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Gente, olha só o que aconteceu aqui. Como se fosse uma maldição hereditária passando de pessoa para pessoa. Amém? A morte entrou. Deus não planejou a morte, mas a morte entrou pelo pecado. E agora a morte se estende por todos os homens. Amém? Então isso daqui foi consequência do pecado. A morte, ela entrou no mundo. Terceira consequência da queda do homem: o domínio sobre a criação. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui, porque isso daqui tem tudo a ver. Quando a gente entende o lado negativo, a gente também passa a compreender o lado positivo, que é quando nós usamos a nossa fé. Amém? Quando nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus. Olha só o que aconteceu. O domínio sobre a criação também foi prejudicado. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, olha para cá, quando Deus criou o mundo, o que ele fez? Ele deu para Adão o domínio sobre todas as coisas. Sim ou não? Amém? Não é isso que está em Gênesis? Domínio sobre tudo estava nas mãos de Adão. Então estava sobre a descendência de Adão, sobre mim e sobre você. Só que quando Adão peca, o domínio sai da mão de Adão e agora ele vai para a mão do diabo. Amém? Adão passa através do pecado
essa autoridade para o diabo. Você vê isso em diversos momentos da Bíblia. Olha, tem um texto lá em Mateus 4:8 que nos mostra algo interessante. Eu vou ler com você. Olha o que diz aqui. Novamente, no momento da tentação de Jesus, preste atenção. Novamente, o diabo transportou o diabo a um monte muito alto. O diabo levou Jesus a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vocês estão imaginando a cena aí, gente? Presta atenção. O diabo pega Jesus no momento da tentação, leva para o monte alto e mostra o mundo, os reinos, o poder, as riquezas, todas as coisas. E ele fala para Jesus: olha, Jesus, isso daqui eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Isso significa que se o diabo está dizendo que ele ia dar é porque é dele. Amém? Era dele. Porque através do pecado foi isso que aconteceu. Você vê isso em outros textos, por exemplo. Anotei aqui, quando ele foi adorado, entregou nas mãos do príncipe das trevas. Lembrei o texto. Que fala que o mundo jaz no maligno. Significa que quem é o príncipe desse mundo, gente? É o diabo. Amém? É o príncipe das trevas. Tem outro texto que diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento. Esse Deus aqui é com D minúsculo, tá? Não sei porque ficou maiúsculo. Mas a Bíblia fala desse texto fazendo referência ao diabo, que é um Deus com D minúsculo, ou seja, não é Deus, mas ele representa como uma potestade desse século, cegando o entendimento das pessoas. Significa que com o pecado essa autoridade passou para o diabo. Aí a gente olha assim: pera lá, então agora, tá difícil para mim. Mas na verdade não está. A gente já vai entender por quê. Porque essa é a realidade antes do sacrifício de Jesus. Agora a gente vai entender o que acontece quando Jesus se entrega por nós, amém? Aí aqui vem, queridos, no plano de salvação, já quase finalizando, a provisão de Deus, que é a redenção, que é o sacrifício de Jesus. É por isso que eu digo que esse texto que mostra que o domínio está nas mãos de Satanás estava, também serve para a gente entender que quando Jesus morre por nós, Jesus, ele falou: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, amém? E, portanto, fazer discípulos. Então, toda autoridade foi dada para Jesus e agora ele soprou essa autoridade sobre nós. Ele delegou essa autoridade sobre a igreja. Amém? É por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por isso que a Bíblia fala que tudo aquilo que a igreja ligar na terra será ligada no céu. Está falando de autoridade, a igreja tem autoridade. Deus estabeleceu autoridade através do sacrifício de Jesus. Estava na mão de Satanás, não está mais. Agora está na minha mão e na sua mão. Amém? É por isso que nós não tememos, nós não subestimamos o nosso inimigo. Mas nós não estamos debaixo dele. Ele que está com a cabeça debaixo dos nossos pés. Porque a autoridade agora está sobre a vida daqueles que carregam o sangue de Jesus. Amém? Não é qualquer pessoa, mas se você está lavado e remido pelo sangue de Jesus, então a autoridade foi resgatada. E você é uma pessoa que carrega essa autoridade sobre você. Todos entenderam? Vamos ler. Eu quero que alguém abra em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, até o 23. Colossenses 1, 19. Quem achar primeiro, leia, por favor. Pode ler. Porque Deus achou por bem que ele dividisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz com o sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra e sobre o céu. Pode continuar, até o versículo 23. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras mais praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou um pouco da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo pelas dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, olha, esse texto é muito forte, né? Vocês conseguiram observar algumas coisas interessantes aí? Aqui está dizendo que Deus ele reconciliou o mundo através do sacrifício de Jesus. E tem algo que me chama a atenção, que ele diz assim: olha, para apresentar vocês, nós, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, pelo sacrifício de Jesus é assim que o Senhor nos enxerga: santos,
inculpáveis e irrepreensíveis. Só que Paulo dá um detalhe. Ele fala assim, se é que vocês permanecem na fé. Porque esses atributos são para aqueles que permanecem na fé. Não é para a pessoa que fala, simpatizei com Jesus, mas não estou disposto a seguir. Essa pessoa não está coberta do sangue de Jesus. Mas a pessoa que assume o compromisso com Jesus, essa pessoa diante de Deus é santa, inculpável e... Qual outra coisa que ele falou aqui? Santa, inculpável, irrepreensível. Então, gente, isso é muito forte, na verdade. Você talvez não se enxergue assim, mas é assim que Deus te enxerga. É assim que Deus nos enxerga. Esse, então, irmãos, é o plano estabelecido por Deus e que abrange a restauração completa do homem e do mundo. Reconcilia o homem com Deus, devolvendo ao homem, agora diga aí, devolvendo ao homem os direitos que lhe eram usurpados por Satanás na queda. Então diga assim, através de Jesus, Deus lhe devolveu a autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Amém? Sobre todas as coisas. E Satanás não quer que as pessoas saibam disso, ou você acha que Satanás quer? Não, ele quer que as pessoas continuem o quê? Amedrontadas, debaixo do domínio dele, curvadas a ele. E de fato, irmãos, quem não está na luz está sim aprisionado por Satanás. Mas quem recebe o sacrifício de Jesus encontra liberdade. Amém? Encontra libertação. Então, olha só, através de Cristo, agora vamos entender o que nós recebemos através de Cristo. Preste atenção, olhe para cá, olha aqui para o slide. Através de Cristo, o homem recebe, diga aí, salvação de sua alma. Então significa, pela morte na cruz e ressurreição, Cristo abriu o caminho para a reconciliação do homem com Deus, preenchendo o vazio na alma que nós falamos ainda há pouco, com a entrada do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus salva a nossa alma. Jesus nos preenche o vazio que nós tínhamos, Jesus nos enche do Espírito Santo. Amém? Agora, olha só essa comparação interessante de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Leia aí comigo. E formou o Senhor Deus. Está acompanhando, gente, aí? Amém? Vocês estão olhando aí? Olha, presta atenção na comparação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que ele fez sobre o homem? Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora veja o que acontece lá em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém? Significa que aquela plenitude, o Espírito vivificante que foi soprado sobre o homem inicialmente, ele foi restaurado de uma forma muito mais intensa, através do Espírito Santo. Amém? O mesmo Deus que soprou lá em Gênesis, através do Espírito Santo, Jesus soprou sobre os seus discípulos também. Porque eles receberam, seguiram os passos do Mestre. Amém? Eles receberam a Jesus. Então, achei muito interessante essa comparação aqui, a gente conseguir entender que a palavra se cumpre. Amém? Que o propósito de Deus, o plano de salvação, ele se cumpre. Então, o que é que nós recebemos quando nós temos Cristo na nossa vida? A salvação da nossa alma. Amém? Segunda coisa que nós recebemos, para não demorar, a ressurreição do corpo. Isso é importante. Porque nós aprendemos aqui que quando o pecado ele entrou na terra, o que aconteceu? A morte também foi instaurada. Amém? A morte agora, irmãos, ela não tem mais domínio sobre os que creem em Jesus, pois pela ressurreição de Cristo, todos serão ressurretos para a vida eterna. Amém? Então você pensa assim, poxa vida, mas como que a morte não tem mais? Não, não tem. Nós vamos ver o que diz aqui no texto, João 3,36, presta atenção. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então quem entrega a sua vida para Jesus, ele é da vida eterna. Agora veja o que diz lá em João 11:23, naquela passagem da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus encontra Marta, olha só o que diz aqui, presta atenção. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Amém? Olha só, irmão, significa que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma promessa de vida eterna. O nosso corpo ele pode até morrer nessa terra, porque quem não vai passar por nós? Somos nós que vamos passar. Amém? A não ser aqueles que vão ser arrebatados da vida de Jesus. E vão ser transformados num corpo glorificado já, automaticamente.
Mas todos os demais vão passar pela morte. Só que essa morte não tem mais poder de nos segurar. Glória a Deus. Quando o cristão morre, quando alguém que tem Jesus morre, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Porque essa pessoa recebeu a vida eterna, essa pessoa vai reinar com Cristo. Essa pessoa vai ser recebida na sua morada celestial, amém? Então a gente sente, mas Deus não olha como nós olhamos. Nós olhamos, puxa, morreu tão novo. Puxa, fulano já tinha tantos projetos. Para Deus, aquilo, a nossa vida nessa terra é uma neblina passageira. Amém? É uma coisa tão rapidinha. Porque Ele sabe que Ele tem preparado a eternidade para nós. Então sim, com a morte de Jesus, o sacrifício da cruz, Jesus conquistou para nós vida eterna. A morte não tem mais poder sobre nós. E por último, a participação no reino de Deus. Deus nos fez herdeiros. Diz assim, eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Amém? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Agora nós não somos mais criatura ou algo vivente. Nós somos espírito vivente. Nós somos levados a um posto maior. O homem lá inicial, Adão, era uma alma vivente. Ou então no Novo Testamento conhecido como criatura. Mas quando você recebe Jesus, você passa a ser espírito vivente. Olha lá o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Todos estão acompanhando aí, gente? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Que Deus tem para nós é maior do que aquilo que foi lá pensado, projetado no início da criação. Amém? Alma vivente, agora espírito vivificante. E é assim que vai ser feito conosco também. Agora eu quero que alguém leia para a gente João, capítulo 3, versículo 3. Nós estamos lendo bastante porque nós estamos na escola bíblica. A gente tem que manusear a Bíblia, a gente tem que aprender. João 3, 3, 5. O primeiro que achar, lê para a gente, por favor. Do versículo 3 até o versículo 5, tá? Acharam? João, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Quem lê pra gente? Por favor, pode ler, mas lê alto. João 3, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Continua, mas lê mais alto. Continua. Amém. Até aí. Vocês viram só o que Jesus está falando? Que para nós herdarmos o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. E nascer da água e do Espírito. Amém? Por isso nós vamos ser batidos esse mês. Porque nascer da água é nascer através da água, por representação do batismo. E nascer do Espírito é permanecer nessa caminhada, é continuar amadurecendo espiritualmente, é continuar dando lugar ao Espírito Santo, é continuar progredindo na fé. Amém? Então nós precisamos o quê? Nascer da água e do Espírito. Isso nos mostra que para sermos herdeiros de Deus, termos esse privilégio de herdarmos o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Toda pessoa precisa passar por esse nascimento. Amém? Tem outros textos aqui, outras referências para ajudar para a gente ler tudo. Isso aqui eu já li com vocês. E para praticamente já encerrar, o homem ele fica então justificado e santificado diante de Deus. A justificação se dá pela substituição. Cristo morreu em nosso lugar. Não há outro intermediário. Amém? Diga assim, Jesus é o nosso único intermediário. A Bíblia nos diz que só tem um intercessor, que é Cristo Jesus. Isso é Bíblia. O único intercessor. Então, não tem ninguém que tenha morrido, alguém que já morreu, alguém que vai morrer, que vai interceder por mim. Não, é só Jesus, que é o nosso intercessor. E a Bíblia ainda complementa dizendo que o Espírito Santo intercede por nós, porque Jesus, o Espírito Santo e Deus são um só. Amém? Ele é Deus. Então, Ele intercede por nós, na figura do Espírito Santo. A natureza do pecado, velho homem, agora, ela foi extinta na cruz. Deus, além de nos justificar, nos torna santos, separados para Ele, em condições de receber a natureza de Deus sem pecado. Agora, isso daqui na minha mente demorou para entrar algumas coisas. Por quê? Porque todos nós passamos pela luta, amém? Por tentações.
por altos e baixos, por acertos e erros, não é assim que é a nossa vida? E quando a Bíblia me diz que o meu pecado foi crucificado na cruz de Cristo, eu fico pensando, mas como isso é possível? Se eu continuo sendo pecadora, se eu continuo errando. E você vai entender que existe uma diferenciação, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, já encerrando aqui a nossa aula. Mas o que nós precisamos compreender mesmo é que o sacrifício de Jesus, ele já crucificou de fato o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa. Só que nós precisamos nos apropriar disso pela fé. Amém? Assim como nós precisamos nos apropriar da cura pela fé. Nós precisamos nos apropriar da libertação pela fé. Nós precisamos nos apropriar de toda a autoridade que Deus já nos confiou pela fé. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil entender, de fato, tudo isso que o Senhor já derramou sobre nós e quanto nós precisamos usar a fé para nos apropriar. O sangue derramado de Jesus, então, nos purifica de todo o pecado. Eu pergunto para você, tem algum pecado que Jesus não possa purificar? Não, porque todo pecado, a Bíblia diz, pode ser purificado pelo sangue de Jesus. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Quantos querem viver assim? O pecado não vai ter domínio mais sobre você. A gente vai entender isso melhor. 1 João 1, 7, 9 diz, se andarmos na luz como Ele na luz está. Vocês estão acompanhando aí? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que o texto está dizendo. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós temos que nos apropriar do perdão de Jesus pelo sangue dele que foi derramado por nós. Amém? Olha o que diz aqui. Quem diz que não tem pecado está mentindo, já está em pecado, porque todo mundo peca, todo mundo erra. Mas você precisa se apropriar do sangue de Jesus. Você precisa viver uma eterna redenção. Dizer, Senhor, me lava, me purifica. Senhor, falhei, eu fiz algo que não te agradava, mas eu estou aqui, me ajuda a continuar caminhando. Amém? Você entende isso? É por isso que o cristão está em constante processo de santificação, constante processo de conversão. Isso é para sempre. E aí, irmãos, nós vamos enfrentar provas e tentações. Todos nós vamos enfrentar, não tem idade. Quem está idoso não enfrenta, mentira, enfrenta as suas tentações, o jovem enfrenta as suas. Cada pessoa, homem e mulher, cada um de nós enfrenta as suas tentações. As tribulações, elas são permitidas por Deus para o aperfeiçoamento da nossa fé e crescimento na graça. Então, olha só, as provas que nós passamos, elas são para o nosso bem, para o nosso amadurecimento. Romanos 5, 3, 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então diga assim, a tribulação é para me aperfeiçoar. Amém? A luta é para nos aperfeiçoar, irmão. Quem se mostra fraco no dia da luta é fraco mesmo. Porque quem se empodera do Espírito Santo no dia da luta vai perceber a autoridade do Espírito Santo que existe na vida, na sua vida. Amém? 2. Deus não permite nada além das nossas forças. Quem já ouviu alguém falar assim, eu não aguento mais? Alguém já ouviu alguém falar isso aí? Não dou mais conta, não estou suportando. O que é isso? Diga aí para a pessoa do lado, mentira. Sabe por quê? Quando a gente acha que a gente não aguenta mais, na verdade, a gente já aguenta muito mais coisas. Porque a Bíblia diz que Deus ele não vai nos provar além das nossas forças. Amém? Ele não nos permite passar além disso. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 13. Não nos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Então, irmão, não tem luta que uma pessoa que está com o Espírito Santo não consiga passar. Mas eu não consigo, então ora mais. Já ouviu, né? A expressão de fala, você sabe orar? Então vai orar. Ora mais, busca mais, se aproxima mais, porque junto com a tentação, com as provações, Deus ele envia também o escape. Amém? Glória a Deus por isso, né? Ele não joga a gente no fogo. Vai lá, te queima. Ele fala, não, eu vou junto contigo. Eu vou te suprir as necessidades. Eu vou te conduzir, eu vou te ajudar. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus. E aí a conclusão, irmãos, para a gente encerrar agora, de fato, encerrar mesmo. É isso aí, encerrar mesmo. Todos nós enfrentamos
a luta da carne contra o espírito. O resumo é esse, você vê, pera lá, mas eu não estou entendendo. Deixa eu só botei aqui um negocinho que eu queria compartilhar. Já esqueci de comentar com vocês. A cruz trata com o pecado. Sabe o que foi crucificado lá na cruz? A nossa natureza, essa é a minha natureza, pecaminosa. E o sangue, ele trata com os pecados, ou seja, os atos, aquilo que eu vivo todos os dias. A cruz já crucificou a minha natureza pecaminosa, mas todos os dias eu serei tentado, porque existe a luta da carne contra o espírito. E aí, nesse momento, eu preciso me valer do sangue de Jesus, que ele vai me lavar, vai me purificar de todo mal, de tudo aquilo que quer me sujar, que quer me comprometer. Amém? Todos estão entendendo? Então, irmãos, quando nós entendemos que existe essa luta da carne contra o espírito, nós vamos entender que aquilo que eu alimento, aquilo que vai crescer. Se você está alimentando a sua carne, você vai ser escravo da sua carne. Mas eu já entreguei a vida para Jesus, pastora, mas eu não consigo vencer o pecado, então tem algo ruim acontecendo aí. Tem algo errado, né? Tem algo errado que não está certo? Tem algo errado que não está certo. Porque se você entregou a sua vida para Jesus, você vai falhar? Vai. Você vai errar? Vai. Mas você não vai viver o pecado. Não consegue mais viver o pecado. Você volta para Jesus, Ele te purifica, você levanta, você prossegue, você continua, amém? Você alimenta o Espírito, por consequência, aquele que alimenta o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Você começa a ter mais vontade de orar, mais vontade de congregar, mais vontade de buscar a Deus, e quando você vê o pecado, não tem mais força sobre você, amém? Mas se eu estou com a minha carne frágil, eu continuo alimentando a minha carne, a tendência é que eu vou ser escravo mesmo do pecado. Então é uma questão de lógica, uma questão de alimentar. Amém? Aí vamos encerrar lendo Gálatas 5, 16, 17. Para a gente encerrar essa aula sobre o plano de salvação. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Então, quando a gente está no espírito, a gente está disciplinando as coisas do espírito. A gente está alimentando o espírito. Mas essa briga vai acontecer o tempo todo dentro de nós. Para que a gente não faça aquilo que a gente quer, mas a gente faça aquilo que a nossa carne quer. Vamos entender? Amém? Todos conseguiram compreender aí esse plano de salvação que Deus tem para nós? Em resumo, se nós tivéssemos, nós diríamos que é justamente o afastamento de Deus, o pecado, a queda do homem e o plano de resgate de Deus para nos trazer agora para uma nova dimensão que Ele tem preparado para nós. Ele nos levar para um novo lugar de salvação, de vida eterna, de promessas, amém? Só que isso Deus não quer só realizar na eternidade, Ele quer realizar agora, na terra ainda. Ele tem promessa, Ele tem planos para cumprir na nossa vida e propósitos ainda nessa terra. E também no porvir, amém? Todos entenderam? Gente, então, nesse momento nós vamos ficar de pé no nosso lugar. Obrigado por você ter ficado firme e forte até aqui. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, encerrando a nossa aula, ofertando ao Senhor, amém? E encerrando esse momento edificante. Eu não sei se alguém quer comentar de nós orarmos. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero